Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um módulo 6 sobre apresentação e negociação. Então, como sempre, essa aula introdutória é para falar um pouco sobre o que vocês podem esperar durante esse módulo, né? O que vocês vão aprender com esse módulo, para setar um pouco expectativas e para vocês entenderem onde vocês vão aplicar o conhecimento desse módulo. Então, primeiro, por que eu juntei apresentação e negociação? Gente, geralmente no dia a dia, quando a gente vai entrar numa negociação, primeiro a gente tem uma apresentação, certo? Por mais que talvez você não tenha um slide necessariamente, o que geralmente você tem, mesmo que seja uma reunião mais informal, assim, você acaba tendo um slide ali ou alguma coisa que você queira apresentar. E aí que a negociação vai começar. Não existem momentos tão formais de tipo, cara, agora a gente vai sentar aqui e a gente vai negociar. Existe, mas não existe, entendeu? Geralmente é um relacionamento, é uma conversa, é uma apresentação. Eu vou te mostrar meu lado e eu quero que você faça alguma coisa. Eu vim aqui pra gente conversar. Primeiro eu preciso te passar as informações do meu lado, você vai passar as informações do seu lado, e aí a gente vai conversar. Então, esses dois tópicos envolvem muito, né, linguagem, muito comunicação, muito como que a gente vai se relacionar com as pessoas. Por mais que quando a gente faça uma apresentação, talvez tenha um grupo grande de pessoas, né? Então a gente tem que... a gente não consegue focar individualmente tanto, mas mesmo assim a gente precisa engajar com o nosso público, a gente precisa falar de um jeito que realmente passe a mensagem antes de perder a atenção do nosso espectador, né? Porque quando a gente tá... Pensa bem, quando você tá ouvindo a apresentação de alguém, às vezes, sei lá, você foi assistir a apresentação de TCC da sua melhor amiga, que, cara, você gosta muito da pessoa, você quer muito estar ali, você quer muito ouvir aquilo. Mas passa alguns minutos, quando você vê, você já tá olhando, você já não tá mais olhando pra tela ou pra pessoa, você já tá um pouquinho ali pro lado. Aí você lembra e você volta a atenção. É muito natural pra gente ter esses momentos em que a gente perde a atenção. Lógico, numa negociação, né, como a palavra vai e volta um pouco mais rápido, a gente não acaba não perdendo isso. Mas mesmo no momento inicial, que sejam 3 ou 5 minutos e que a pessoa fala o tempo inteiro com a gente, é muito fácil que a gente perca a atenção. E por causa disso, né, o contrário vai ser real também. Quando a gente está falando, a gente está super interessado no que a gente está falando. A gente acha que aquilo é a coisa mais importante do mundo. Todo mundo vai entender, todo mundo vai acompanhar e todo mundo vai estar super interessado. O que não é o caso, né? É a sua responsabilidade como comunicador prender a atenção das pessoas. Se elas estiverem mais ou menos interessadas, ou até se elas estiverem interessadas e você falar de um jeito pouco envolvente ou pouco direto ao ponto, né? Se você for muito prolixo, você perde a atenção das pessoas, porque é natural nosso. Pensa em aula, professor. Mesmo que você queira aprender a matéria ou você precise aprender a matéria, tem professor que não prende a nossa atenção. Então, a gente não quer a gente não quer ser essa pessoa que, né, tenta falar um monte de coisa, mas acaba não passando a mensagem. A gente quer ser a pessoa que vai falar, que vai engajar, que vai manter a atenção das pessoas ali no que a gente está falando e que elas vão sair daquela reunião, daquela apresentação, daquela negociação, sabendo a nossa posição, sabendo o nosso lado. Então, esse módulo é sobre essa parte de comunicação, como que a gente pode se preparar e praticar essa habilidade de realmente fazer com que a gente seja ouvido. Porque o fato de que a gente esteja falando não quer dizer que a gente está sendo ouvido. E o fato de que a gente está apresentando um dado não quer dizer que isso vai ser lembrado depois. Se a gente fala que a pessoa precisa fazer alguma coisa em uma reunião, isso não quer dizer que essa pessoa vai fazer aquilo depois. Então, muito depende da gente, depende do quanto a gente engaja. E a gente acha que por estar num ambiente profissional e as pessoas têm a obrigação de colaborar uns com os outros, de que isso vai acontecer naturalmente. Não vai. Sabe, isso pode acontecer de um jeito muito melhor ou muito mais dificultoso, com muito mais desafios no meio do caminho realmente de comunicação, porque a gente não fez um trabalho bom nessa primeira apresentação. Então, tanto sobre a apresentação formal, realmente, né? Se for, por exemplo, se você tem projeto de estágio ou projeto de trainee e tem que fazer uma apresentação maior, mas também vou tentar dar exemplos de, no dia a dia, como que a gente pode fazer esse tipo de coisa para manter bons relacionamentos, para a gente comunicar de um jeito mais assertivo, mais direto ao ponto, mais realmente claro do que o que a gente quer passar. E aí, na parte de negociação, a gente vai falar um pouco mais daí sobre o outro lado, que é também muito mais ouvir, mas essas duas temáticas conversam muito entre si, por isso que a gente vai abordar as duas nesse módulo. Então sejam bem-vindos ao módulo 6 e espero que vocês gostem.